Jorginho contratado pelo Flamengo e muita gente se pergunta, será que ele pode chegar antes do meio do ano? Tem alguma chance disso acontecer? Tem, e a gente vai trazer já já todos os detalhes. Tem também Felipe Luiz fazendo história no Flamengo e falando sobre o retorno de Pedro. Como que vai ser, como que ele vai ajustar o time aí. Muito legal esse comentário que ele fez também. Tem uma atitude da diretoria chamando atenção no momento do título. E realmente eu também olhei na hora, achei diferente do normal e a gente também vai falar sobre isso. Tem o John Textor, né? Pra variar, dando desculpinha, chorando, dando uma desdenhada na Supercopa. A gente vai trazer a fala dele também aqui. Tem médico detalhando o retorno de Pedro, por que ele não pode voltar antes do esperado e como tá o andamento da recuperação de Pedro. A gente vai trazer também esse depoimento logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para trazer todas as notícias do Flamengo depois desse campeonato sensacional. Flamengo campeão da Supercopa do Brasil, voltando ao Rio de Janeiro para treinar e já viajar de novo na quarta-feira para Minas Gerais para jogar contra a Portuguesa no Campeonato Carioca, no Parque do Sabiá na quarta-feira. E é provável que o Flamengo já poupe alguns jogadores aí por conta do Fla-Flu de sábado às 4h30 da tarde. Então, para não haver esse desgaste, 3 jogos pesados seguidos, é provável que nesse jogo contra a Portuguesa tenha um time bem alternativo do Flamengo. E aí, dessa forma, o Flamengo acaba conseguindo adaptar o calendário brasileiro, que é muito pesado, tentando tornar parecido com os campeonatos europeus, o calendário europeu, sempre que possível. Sempre que der para colocar o time com mais força, jogando uma vez por semana, evita muitas lesões, que foi exatamente o que aconteceu no ano passado. Então, acho uma decisão acertada, só não acho que tenha que poupar, por exemplo, na reta final de Brasileiro, como aconteceu no ano passado algumas vezes, principalmente antes da chegada do Felipe Luiz. Então, o Flamengo tem essa agenda agora, jogo quarta-feira contra a Portuguesa, provavelmente com o time bem mexido para poupar para o Fla-Flu de sábado. E agora vamos voltar a falar do título de ontem. Flamengo que chamou atenção numa atitude, no momento de levantar a taça, de receber os prêmios lá no campo, uma coisa que é totalmente diferente da diretoria passada, que chamou muita atenção, que foi o seguinte: Flamengo, no momento de levantar a taça, receber todos os prêmios lá, não tinha ninguém além de jogador e comissão técnica. E aí, se a gente for lembrar, nas gestões passadas, sempre tinha aquela penca de vice-presidente, de diretor, um monte de cartola lá no meio levantando taça, muitas vezes até no lugar dos jogadores. Então, isso mudou, isso demonstra muito mais profissionalismo da parte do Flamengo e é um espelho dessa nova gestão que está trabalhando bastante para trazer esse maior profissionalismo, essa forma de trabalhar com mais cara de alguém que se dedica somente a isso. Então, muito legal, é um detalhe, mas faz muita diferença, principalmente para quem está vendo de fora. Dá um ar de muito mais responsabilidade, muito mais profissionalismo mesmo. Além disso, vamos falar agora de Felipe Luiz. Felipe Luiz, como eu trouxe no vídeo de ontem, depois do título, fazendo história pelo Flamengo. E vou ler um trechinho aqui da passagem dele até o momento no Flamengo. Felipe Luiz faz história como treinador do Flamengo. Em apenas 4 meses no comando da equipe principal, Felipe Luiz já conquistou mais títulos do que derrotas. Com 18 jogos disputados, o ex-lateral acumula 12 vitórias, 5 empates e só uma derrota. E não parou por aí. Felipe levou o Flamengo ao topo em 2 competições importantes, Copa do Brasil e Supercopa. Então é sensacional, como a gente já trouxe ontem aí,
a passagem do Filipe Luís até agora no Flamengo. Não tem o que falar, totalmente irreparável o que ele fez até agora. E para mais, é só a tendência é só que venham mais e mais títulos pelo Mengão. Tem agora aqui uma fala do Filipe Luís na coletiva, que quando ele foi questionado sobre o retorno do Pedro, e com um questionamento sobre o Pedro não encaixar nesse modo de jogo atual, que é de muita pressão lá na frente, que normalmente exige um atacante mais veloz, com uma resistência maior do que a do Pedro. Então ele respondeu de forma bem simples, mas muito satisfatória, que era exatamente o que eu, por exemplo, esperaria ouvir do Filipe Luís quando fosse questionado dessa forma, que foi: o Pedro, quando voltar, a gente vai se adaptar. O Pedro é o melhor centroavante do Brasil e nós vamos adaptar um esquema para servir o melhor atacante do Brasil e ganhar tudo com isso, porque é um privilégio. Então, essa fala dele foi sensacional e eu penso exatamente assim: o Flamengo tem o melhor atacante do Brasil e quando ele estiver disponível, tem que haver um esquema para municiar ele da melhor forma. Então, a resposta dele, ao meu ver, foi perfeita. E aí, pegando o gancho ainda de Pedro, tem uma fala aqui de um médico falando lá na Rubro News TV, vamos dar o crédito aqui, entrevista ao Woodson The Rock, que entrevistou esse doutor. Me falhou aqui o nome dele, depois eu trago aqui nos créditos para vocês. Mas tem lá um trecho da entrevista falando sobre esse retorno do Pedro. Vou ler aqui para vocês. Por que dificilmente o Pedro voltaria antes de maio? A lesão dele aconteceu no início de setembro e, a partir daí, considerando os dados científicos sobre o tempo de maturação do enxerto, ele precisaria de no mínimo 8 meses para retornar aos campos sem limitações. O que muita gente não sabe é que, além da preparação física, o novo ligamento precisa passar por um processo biológico de transformação antes de suportar a intensidade do futebol profissional. Esse processo envolve 3 fases e a última delas é a de maturação, que leva em média de 10 a 12 meses para que o enxerto atinja cerca de 80% da sua força, permitindo um retorno mais seguro ao esporte. Voltar em 6 meses não seria o ideal. Mesmo que o jogador pareça estar bem fisicamente, o enxerto ainda não tem maturidade suficiente para suportar mudanças de direção, desacelerações bruscas e impactos repetitivos sem um alto risco de nova lesão. Então, é basicamente isso. O Pedro tá no campo, tá treinando com bola, mas tudo isso é parte da última fase de recuperação, que é de maturação desse ligamento que foi reconstruído. E aí, em maio, é que é a data ideal para ele voltar com tudo e com tempo hábil, sim, pelo menos um mês e meio de treinamento para se readaptar, para pegar ritmo, para pegar entrosamento de novo com o elenco e chegar bem, muito bem pro Mundial. Cada dia que passa, tô mais ansioso para esse Mundial. Eu quero ouvir de vocês aí nos comentários quem tá ansioso pelo retorno do Pedro, pelo Flamengo no Mundial, pela chegada do Jorginho, que a gente vai falar já, que ele pode chegar antes de junho. E, além disso, lembrar para vocês também se inscreverem aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, comentar o que você tá achando. E também me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Vamos agora pro Textor, dando desculpa pra variar, depois que o Botafogo perdeu de forma humilhante pro Flamengo nessa final da Supercopa. O Textor deu a seguinte declaração: não tô preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta durante 11 meses, ganhar todos os títulos. Meu foco é Brasileirão, Libertadores e Mundial. Se tivesse ganho, ia ser outra coisa, né? Ia ser zoando o Flamengo, mas faz parte. Mas o Textor, sendo Textor, né? Isso, assim, não sei qual foi o questionamento exato para ele, mas ele tá vendendo meio time do Botafogo, trouxe só o Arthur, que não jogou nada,
E os times da Europa dele tudo falindo, tudo no déficit, no vermelho. Dinheirinho que ele ganha aqui, esses 6 milhões que ele ganhou por participar da Supercopa, você acha que vão pro Botafogo? Ele vai raspar tudo e vai mandar lá pros times da Europa, porque ele tá tentando reerguer os times de lá. Então, meu amigo, ele é muito fanfarrão. Pra dar essa resposta aí na mais plena tranquilidade, é muito fanfarrão, é tirar muito torcedor do Botafogo pra otário. Muita coisa. Mas vamos falar agora do caso que tá todo mundo querendo saber, do Jorginho, que teve a confirmação ontem do Fabrício Romano e também depois do Vene Casagrande confirmando que o staff do jogador já deu ok, disse que vai assinar o contrato essa semana e Jorginho vai ser jogador do Flamengo chegando em junho. E aí veio um rapaz aqui, um seguidor do canal, de novo, o Uruflá, perguntando uma coisa que é dúvida de muita gente e eu achei importante trazer aqui. Ele pode chegar antes de junho? Sim, sim. E não precisa ser durante janelas de transferência. Ele pode chegar a qualquer momento. Mas aí o que precisa acontecer para abrir essa possibilidade dele chegar antes? Precisa estar livre no mercado. Ou seja, o Arsenal precisaria rescindir com ele. Calma aí, despertador. Tô gravando isso aqui 5 e pouca da manhã. Eu tô botando despertador. A hora que eu acordaria seria agora. E aí ele precisaria rescindir com o Arsenal para ficar como um agente livre no mercado. E aí sim pode chegar a qualquer momento, inclusive fora de janela de transferências. Então, esse é o cenário. Jorginho pode chegar sim antes, mas a chegada em junho é certa já. Assina contrato essa semana, confirmado por Fabrício Romano, por Vene Casagrande, com o staff do jogador já afirmando que tá tudo certo e vão assinar o contrato. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão, não esquece de me seguir em todas as redes, não esquece de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que você acha do título do Mengão, da recuperação de Pedro, da chegada de Jorginho, do Textor fanfarrão dando desculpa, desdenhando da Supercopa e tudo mais. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.